Olá, muito boa tarde. A compreensão dos textos da Bíblia leva à descoberta de mensagens que rapidamente se relacionam com o cotidiano em diferentes contextos. Nos próximos minutos vamos analisar 3 páginas de diferentes livros da Bíblia, as que são lidas nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos centrar atenções em textos da Bíblia. Os que são lidos nas missas deste domingo, irmã Luísa Almendra, tem algum tema que cria sintonia entre eles, entre os 3 textos? Eu penso que sim, tem sempre. Nós vamos ter um texto de Evangelho que nos vai situar o autor do texto vai nos apelar muito a um contexto da fé, não é? E depois vamos ter também uma primeira leitura que, situada no seu tempo e no seu contexto e na sua reflexão, também nos vai apelar, no fundo, questionar se nós acreditamos que Deus é um Deus de vida, na verdade. E, de certa maneira, também é a nossa fé neste próprio Deus. Vamos ter também um salmo que também vai ter como expressão isso mesmo. Alguém nos diz, canta, louva a Deus, porque Deus ouviu a sua súplica e vai nos levar a acompanhar nesse processo de fé também. E depois a segunda leitura, assim, da carta aos Coríntios, Paulo vai exortar a vida prática dos cristãos a serem generosos para com a comunidade, não por uma questão meramente social, de uma justiça social e equitativa, mas numa relação de fé. Jesus Cristo também era rico, de condição divina, e também ele se fez pobre, também ele, para que nós todos pudéssemos partilhar da vida que havia nele. Portanto, eu acho que o grande tema deste domingo é, de facto, a fé que salva, a fé em Deus. Não é uma fé qualquer, é uma fé que enriquece a vida e é uma fé que deseja a vida e que salva a própria vida. António Rego, e o domingo, o encontro das comunidades ao domingo é, por excelência, a oportunidade para centrar o cotidiano todo neste fundamento da fé. É muito bonito ouvir o que disse a irmã Almendra sobre a fé, sobre a palavra, sobre o que o domingo proporciona. E a Igreja tem esta experiência. Os cristãos, no princípio, juntavam-se à volta da mesa, da palavra, do pão, do vinho, da salvação que se operava, mas a palavra sempre teve uma função essencial. E por isso às vezes pensam que ir à missa ao domingo é uma espécie de pesadelo, ou uma chatice que tem de se ter ao fim do domingo, que corta um passeio, ou que estraga o convívio da família. Não, isto é um grande convívio, um sacro convívio, sagrado, porque está na mesa da ceia de Jesus, estão os discípulos ali à volta, está o pão e o vinho para serem partilhados, está a palavra e a riqueza de Jesus. Por isso, nunca ante mais dizer que este tempo é um tempo em que a gente tem o coração aberto, predisposto, não apenas a ouvir, mas a deixar penetrar-nos desta maravilhosa palavra de Deus, desta fé que nos inunda, daquilo que Ele nos diz e daquilo que nós celebramos. A celebração do domingo nunca é uma coisa só, é este todo que ganha um significado extraordinário e que precisa ser potenciado na vida das pessoas. Penso que está a ser cada vez mais, apesar dos números não serem muito animadores da prática dominical, eu julgo que as pessoas estão a descobrir um pouco mais a importância do domingo como uma paragem, uma interioridade, uma reflexão, uma comunidade, uma família, enfim, este todo que nos foi proporcionado em fazei isto em memória de mim. O que acontece, de facto, em cada celebração. E diante dessa centralidade da palavra, vamos também aqui analisar as palavras que se escutam nas Eucaristias deste domingo, começando precisamente pelo Evangelho. Antes da análise, vamos ouvir o texto do Evangelho, que será também escutado nas missas deste domingo. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta, e ele deteve-se à beira-mar.
Chegou então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer, vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Entretanto, vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Irmã Luís Almendra, um acontecimento com algum drama, claro que muito drama, sim. não é? E familiarmente, mas com que objetivo o evangelista o coloca neste texto e, sobretudo, com que objetivo a catequese de Jesus também acontece em torno deste acontecimento? Aquilo que este texto aqui está na sua forma breve, mas aquilo que nós podemos de imediato, que nos pode surpreender de imediato, é que estamos no capítulo 5 de Marcos. Portanto, estamos ainda praticamente, não é que seja um texto muito longo, mas estamos no início e já existe. Jesus começou a sua ação na Galileia, de ensinamento, que vai sempre acompanhado com algumas. A sua palavra vai sempre acompanhada com a sua ação de cura, portanto, ele não é só um mestre que fala e diz coisas bonitas, ele também realiza uma ação prática que tem, pelo menos se traduz num bem efetivo para as pessoas com quem ele está e com quem ele contacta. E, de certa maneira, este chefe da sinagoga vem ter com ele numa situação de aflição. Este vir ter com Jesus numa situação de aflição é muito significativo e é muito bonito que o autor nos traga estes textos que depois nós nos reencontramos também, nós em situação de aflição, também nos viramos sempre para algo que nos transcende e que procurando uma ajuda, uma resposta. E de facto, este chefe da sinagoga vem ter com Jesus. Claro que há aqui uma atitude de alguns que dizem ela está morta porque importunas o mestre, não é? Humanamente a situação parecia não ter já mais solução, mas ainda assim há qualquer coisa que o move em relação a esta pessoa de Jesus que ainda não tem ainda ele era um rabi que ensinava, mas que já tinha já circulava naquela região algo sobre esta pessoa de Jesus que surpreendia e que fazia com que as pessoas acreditassem que ele tinha o poder de. E é isto que o autor nos quer confrontar. Coloca-nos perante uma fé, a fé na pessoa de Jesus, a fé em algo muito especial que este Jesus, através do seu ensinamento e da sua ação, começa a transmitir às pessoas. E por isso é que há este ir até ele, e este confiar nele, este fazer-lhe um pedido a ele. Não é? A intervenção de Jesus que tem no cotidiano da altura é também no nosso cotidiano que ele vai intervindo? No nosso cotidiano, e eu sou sensível à abordagem que o chefe da sinagoga faz a Jesus. Já tínhamos tido outro caso do centurião, ou seja, gente que está a uma certa distância da figura de Jesus. Ele já se tinha afirmado como
Messias. Não era uma declaração, digamos, completamente clara para todos, mas ele já estava numa zona, numa área, que era uma área messiânica. E há um chefe da sinagoga que quase que transgride um bocadito, vamos dizer assim, a lei, para se aproximar de Jesus. O que é que faz isso? É a sua aflição. É a filha doente, a filha à beira da morte. E nós vemos também tantos, às vezes, que estão longe de Deus, ou mesmo estão longe da expressão da fé ou da igreja, mas que num momento de aflição vão mesmo bater-lhe à porta. E foi o que aconteceu. Este homem foi corajosamente, rompeu um pouco com a etiqueta social para ir bater à porta de Jesus pela filha e encontrou uma resposta. E isso, penso que transformou a sua vida. E tem a ver com as nossas atitudes de hoje, ou seja, qualquer que seja a distância que nos encontremos de Jesus, nunca estamos proibidos de nos aproximar dele, de lhe pedir e de lhe agradecer. E penso em Fátima, penso então dos santuários, penso então das situações de gente que vive esta aflição extrema, ou de estar muito doente, ou de ter um filho muito doente, e esse é o veículo, é a porta pela qual conseguem passar para chegar à figura de Jesus. O importante dizer é que vão encontrar nele sempre acolhimento. Ele nunca rejeita ninguém, seja do norte, do sul, seja pagão, tenha a atitude que tiver, seja fariseu, seja publicano. E acho que estamos muito abertos neste tempo na Igreja a que Deus está receptivo a todos. Não abandona ninguém, não deixa ninguém de fora. Esta misericórdia que vamos celebrar tem também a ver com isto. Portanto, Por muito que se procure muitas vezes só uma solução para um problema no imediato. é evidente que as pessoas, quando estão em situações extremas, quando estão com um avião está em grandíssima turbulência, um ateu lembra-se com muita facilidade de Deus. Porquê? Porque sente uma força muito maior que o pode salvar. Nós temos situações limites de vida, parece que essa situação nos dá uma experiência de que, para além de nós e para além da nossa fraqueza, há alguém que nos pode salvar. Mesmo que não tenhamos uma teologia organizada, uma piedade perfeita, não tenhamos uma prática religiosa ou até uma situação canónica. E penso que é preciso descobrir esta potencialidade que existe de cada um como uma oportunidade de aproximação de Deus e na certeza clara, porque mais do que certo que nós nos aproximamos de Deus, é que Deus se aproxima de nós. E quando dizemos misericórdia, é exatamente essa descida de Deus à nossa fragilidade. E, curiosamente, se cria uma sintonia enorme com aquilo que se afirma na primeira leitura que se escuta neste domingo, creio eu, e que proponho que analisemos já de seguida, irmã Luísa Almeida, este texto. Peço desculpa para lá, aqui um salto Sim. que é dado no Evangelho de São Marcos, porque há uma outra cena que não foi aqui proclamada. Sim, esta é a forma que é breve. da chamada hemorroíça, a mulher que se aproximou de Jesus. O cardeal Martini tem um livro muito interessante chamado A Fimbria do Manto. E, portanto, era de uma mulher que estava perdida no meio da multidão. Estava para ali escondida. E foi, passo a passo, muito devagarinho, tocou no manto de Jesus. E essa personalização do toque no manto de Jesus curou-a. Eu acho muito bonito isto, primeiro, de nós perdermos o anonimato da multidão e não termos medo de nos aproximarmos dele, porque temos a resposta certa. Não sei se queria comentar alguma coisa também sobre este... Pois, há aqui ainda do ainda Evangelho. alguns detalhes, claro que ficaríamos aqui ainda aqui com muitas, mas há aqui também um aspecto muito importante, é que quando Jesus diz a este chefe da sinagoga, que é um judeu piedoso, para ser chefe da sinagoga, ele já é um homem de fé em Deus, mas ele diz, não tenhas receio, crê somente. É isto só que basta. E isto distingue Jesus, quando há bocadinho falava deste poder especial com que o autor nos apresenta Jesus, os profetas normalmente rezavam, dirigiam-se a Deus pedindo a ação, a possibilidade do milagre. Jesus aqui não, ele diz só, basta a fé. Basta a fé nele. Isto é muito importante, porque é aqui que está a chave, a diferença também da pessoa de Jesus em relação a outros que realizaram milagres antes dele. E um outro detalhe ainda também que vale a pena, que é este tal segredo, Jesus recomenda que não digam nada a ninguém, não é? É porque há aqui muitas hipóteses que se levantam, mas, na verdade, Jesus não quer ser conhecido só pelo sucesso que tem.
há algo, ele quer ser conhecido pela fé. A fé, sim, é importante, não o sucesso da sua ação, mas aquilo que o caminho que os discípulos, aqueles que acreditam nele, vão ter que fazer, de acreditar nele como Messias e não apenas só porque ele faz curas, só porque ele tem muito sucesso, só porque ele resolve problemas. Não é? Esta fé em Jesus, só porque ele resolve problemas, ele não quer essa fé. Ele quer uma fé que vai para além disso. E é por isso que ele pede não vão contar isto a ninguém. Aqueles que hão de acreditar em mim, pelo aquilo que eu sou, na minha essência própria, como filho de Deus e como Messias, e não só porque resolve problemas. Vejamos o contributo dá o texto da primeira leitura a esta análise que fazemos, onde se afirma essa universalidade da salvação, ou então uma frase que também destaco: o que nasce no mundo destina-se ao bem. Esta primeira leitura é uma leitura que está situada no livro da Sabedoria. A Sabedoria é um dos textos, este livro, é uma das últimas coisas que foi escrita do conjunto de livros a que nós chamamos Antigo Testamento. Portanto, já está muito próximo da era cristã e já tem até uma reflexão com elementos que já preparam muito, que, por exemplo, não conhecemos no livro do Êxodo ou no livro do Gênesis. De qualquer maneira, ele vai vai reler alguns traços que já vêm da fé de Israel. E uma delas ele abre com uma reflexão dizendo: Deus não é autor da morte. E, na verdade, aí está a criação. Deus é criador, Deus criou a vida, Deus insuflou o sopro da vida, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo o que existe. Não é? Temos a narrativa do Gênesis bem explícita sobre isso. Deus, na sua essência, é vida, não é morte. O que é que leva o autor da Sabedoria aqui a falar nisto e dizer: Deus não é autor da morte, mas é Senhor da vida. Nem se compraz com a destruição dos vivos. Deus não fica contente com a destruição dos vivos. A vida humana, ele destina a vida humana à vida, não é? Ele cria a vida para a vida, não é? É que nesta altura, a nível social, há muitos perigos, não é? Em que a comunidade judaica se dispersar e se perder deste Deus como um Deus da vida. E então, e o texto vai falar disso, não é? Também de se deixarem corromper. E então ele próprio exorta, não é? A compreender e a acreditar, e isso Jesus depois vai retomar isso, quando Jesus faz milagres, não é por causa do milagre, é por causa da vida que está em causa. Ele é esse Senhor da vida, não é? Acho muito interessante este recapitular o Gênesis neste estilo e nesta visão da irmã Almendra. Há aqui uma frase que, se me permitem, eu vou pegar. Pela criação, deu ser a todas as coisas. Eu não sei se o Papa Francisco assinaria esta frase, mas creio que o que ele escreve, o Louvado Sejas, que é esta encíclica sobre a criação, está muito inserido neste tom natural de vida que ele imprime a todas as coisas e que nos dá também a responsabilidade de nós imprimirmos e continuarmos a vida que ele iniciou e que está, portanto, muito nas nossas mãos, já a decorrência do grande apelo que nos faz o Papa Francisco, mas pela criação deu ser a todas as coisas. Ou seja, nós estamos a lidar com criaturas de Deus. Criaturas de Deus. A Terra é uma criatura de Deus. O cosmos é uma criatura de Deus. E se nós temos o louvor, por um lado, pelas coisas criadas, temos o temor, quer dizer o respeito por elas. E penso que nesse aspecto o Papa Francisco nos chama muito a atenção para a nossa inserção neste todo que é a casa comum em que nós vivemos. Mas o autor ainda há aqui Temos de ir à outra leitura. Há aqui um aspecto que é muito importante também aqui, que surpreende até neste texto, é que ele diz: todas as criaturas têm em si a salvação. E depois diz: com efeito, Deus criou o ser humano para uma existência incorruptível, para a vida e uma vida para sempre. E a questão é, então, mas nós vemos, as pessoas morrem, parece que tudo termina, não é?
E há aqui já uma afirmação que é uma grande novidade e que depois nós vamos ver também na pessoa de Jesus Cristo, esta vida para sempre, não é? E embora se veja, nós nos apercebamos dos limites e da morte, essa morte é apenas uma passagem para a vida. Deus cria para uma vida e uma vida para sempre. Esta ideia da imortalidade está aqui muito presente neste texto, que depois vai preparar para compreender também a pessoa de Jesus e a vida eterna da qual Jesus vai falar. Mas ela já está presente nesta reflexão. Irmã Luísa, um minuto, ou menos ainda de um minuto, para o texto da segunda leitura. São Paulo aos Coríntios. O São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai fazer um apelo à generosidade da comunidade de Corinto. É a vida também que está em causa. Ele diz, de facto, eles comprometeram-se a ajudar. Há um tempo de penúria, de grande fome na Palestina, em Israel. A comunidade de Jerusalém está em grandes dificuldades. É a vida da comunidade, é a vida das pessoas concretas que está em causa. E Paulo vai dizer, vocês ofereceram-se, vocês fizeram bons propósitos, pois agora é a hora de levar a bom termo esses bons propósitos e de ajudar a comunidade de Jerusalém a manter-se viva. Portanto, a fé e a ação vão juntas. Não é só acreditar num Deus de vivos, não é só acreditar em Jesus como Senhor da vida e como aquele que nos dá a vida, mas também nós fazemos o que é possível em favor da vida dos nossos irmãos. E na comunidade de Corinto também acho que eles chamam muita atenção para a igualdade, o sacrifício que todos têm de fazer por para cada todos. um. Não deixar ninguém esquecido, ninguém perdido. E a palavra que ele usa mesmo é a igualdade que deve existir dentro da comunidade, que se deve procurar criar dentro da comunidade e que acho que concretiza as propostas que já foram aqui anteriormente expostas. E que são, sem dúvida, também para os tempos de hoje. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a analisar os textos da Bíblia. Mais logo pode seguir o programa Eclésia também da rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Tenham uma boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.